Vou mandar umas fotos para vocês verem depois. O slide está só demorando a abrir aqui, mas vai dar certo, pessoal. A gente tira a diferençazinha no final. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os tipos de crise, né? E também vamos ver um pouquinho dos medicamentos, que, como eu já falei para vocês, eu sou totalmente contra, a não ser que seja um caso extremo. Mas o medicamento, na verdade, para as crianças autistas, eu não sou muito fã, né? Pela realidade, que, na verdade, o autismo em si, o tratamento seria o procedimento ABA, né? Que seria a metodologia ABA. Seria as intervenções reais, né? Colocar realmente para a prática, para gastar essa energia na vivência e nada de medicamento. O medicamento, na verdade, que essas crianças utilizam, seria para suporte do profissional, né? E prejuízo para a criança. Porque a partir do momento que a gente inibe essa criança de vivenciar o movimento dela, tá facilitando para mim exercer meu trabalho com sucesso, porque eu vou ter uma criança calma, uma criança dopada, tranquila, e acima disso eu vou conseguir o que eu quero. Então, o benefício vai ser para mim enquanto profissional. E para a criança em si vai ser um prejuízo, né? Porque de benefício não tem nada. Vai ter só consequências futuras. Então, eu não sou a favor de medicamento, a não ser, como eu disse, um caso muito extremo realmente. E que, na verdade, esses medicamentos, eles não são utilizados para o autismo em si, eles são utilizados para as condições que acarreta a criança com autismo, né? São aquelas outras condições que essa criança tem, que seria, às vezes, uma deficiência intelectual, o TDAH, né? Que é o mais acessível das crianças com autismo, eles possam estar vindo. Então, os pais acabam que são induzidos a dar esse medicamento para que a criança tente ter um foco, sendo que a gente tem um mundo infinito hoje de possibilidade que possa estar favorecendo isso. Eu vou iniciar aqui deixa eu ver se dá certo agora. Porque ele está grande e aí ele está demorando a atualizar, mas vai dar certo. Calma aí, deixa eu ver se... Internet. A internet hoje não ajudar para a gente anexar o slide, nós vamos sem slide mesmo. Vai dar certo. Não tem problema, não. O slide é só para a gente se orientar. O que a gente vai falar? Foi muita chuva aqui em Retábulo, muita chuva. Aí a internet daquele jeito, é igual a energia antigamente, quando chovia, faltava energia. Hoje não, hoje a internet, choveu, falta internet. Tem que carregar aqui, né? Uhum. Deu certo? Estão conseguindo ver, pessoal, agora ou não? Está carregando, está atualizando.
Deixa eu ver se eu consigo passar assim. Veja aqui. Enquanto atualiza, nós vamos vou me orientando aqui pelo slide quando ele carregar e vocês vão acompanhando. Bora lá, para a gente não perder tempo. É o Word. Tudo certo? Pronto, eu abri aqui no celular enquanto o notebook atualiza. O último tópico que nós vimos no nosso encontro passado, nós paramos nas crises, não foi? Os dois tipos de crise, né? Crise essas que eles colocam o nome hoje atualizado, os nomes mais bonitos, que é tudo para diferenciar, né? Para tornar algo menos, eu poderia dizer assim, menos temeroso ou menos feio, às vezes muito que as pessoas acabam que o limitar, fulano está com crise, fulano está... Não, fulano está com shutdown, né? Ou então fulano está com meltdown. Então, eles começam a colocar nome bonito nas coisas para facilitar, para dificultar o entendimento e para facilitar na internet. Será para eu sair e entrar de novo? Estava travado, né? Era minha câmera. Eu falando nada falando aqui. Bora lá. No último tópico que nós vimos, né? Enquanto o slide atualiza, eu vou se orientando do que está aqui no meu celular, só para a gente saber o que está, onde nós paramos. O último tópico, nós falamos sobre os tipos de crises, né? Crises essas que eles nomeiam, dão nomenclatura, e para deixar algo mais bonito, poderíamos dizer assim, né? Menos ofensivo para as pessoas que passam por esse procedimento e dificulta, às vezes, de certa forma, o entendimento das pessoas. Né? Seria o tipo de crise, o meltdown. De crise é o que é o estouro, né? Aquela criança que ela não se segura, não se controla e ela vai realmente explode, poderíamos dizer assim. E o outro processo que seria daquela criança que paralisa, né? Fulano parou ali, ficou no mundo da lua. Como a gente diz, está lá no mundinho dele, não está nem me escutando. De certa forma, também é um tipo de reação, um tipo de crise que essa criança está desenvolvendo, né? E basta a gente só compreender para que a gente não possa estar agindo de uma forma errada, para não atrapalhar, piorar a situação, certo? No caso aqui, deixa eu só... Pronto. O meltdown, né, é quando a crise acontece de fora, né, a criança recebe uma sobrecarga maior, um estímulo, gatilho, e ele não tem esse apoderamento, esse amadurecimento, e ele acaba que se desgasta de uma certa forma, e não tem como ele se organizar, se reestruturar, e ele explode. E ele é uma crise explosiva, facilmente de reconhecer, né, aquela criança que na hora que você olha para ela, ele já fica vermelho, já enche a bochechinha, já fecha a cara, já as mãos, já fica com jeito de raivoso, já explode realmente visivelmente, dependendo de quem esteja do lado ou não. Né? Eles não vão estar preocupados com quem está ao nosso... os sinais são bem claros das crises de meltdown e a criança ela entra em um colapso. Peraí que agora eu comprar pouco já. A criança ela entra em um colapso, realmente. Até ela se reorganizar, a gente precisa respeitar esse limite dela, acolher, né, abraçar, tirar ela daquele espaço, compreender, mostrar para ela que a gente está ali para ajudar e nunca jamais bater de frente, nunca jamais.
E o shutdown, né, é um desligamento total. Esse desligamento, pessoal, ele vem de uma forma que muitos pais assim, vou deixar ele ali, ou então muitos profissionais, vou deixar ele quietinho ali, porque ele não vai interferir em nada mesmo, então vamos deixar quieto ali. De certa forma, ele também está precisando de aconchego, de certa forma, ele também está precisando de um olhar diferenciado. Ele não pode realmente ser deixado de lado porque ele está quietinho, porque também é um momento que ele está tentando se reestruturar, se reorganizar. Então, de ambas as partes, merece um olhar delicado, um olhar diferenciado de nós quanto profissionais. Deu certo aqui, Sabrina? É assim mesmo. Amiga, tenta colocar aqui, me auxiliar aqui, tá? Não, eu quero esperar pelo nosso grupo responder. Porque senão ele tá travando. Não, não. É para elas acompanharem, ficaria mais interessante. Por enquanto ele não responde, aí você vai. No caso, veja aí se está certo. Dependendo dos tipos de crise, pessoal, manter a calma é primordial, certo? Manter a calma, transparecer que está no controle, nunca permitir que a criança pense que ela que está comandando, que você ficou com medo que você vai recuar, ou que ela está dominando a situação, não. Você vai manter a tranquilidade e deixar ela ciente que você é a pessoa maior que está naquele espaço, que você é, como poderia dizer assim, uma autoridade maior, se for dentro de uma sala de aula. Claro que você não vai bater de frente nem de forma ignorante, mas você vai tornar-se forte e firme nas suas decisões e tentar acalmá-lo de uma certa forma, certo? No caso, tem empatia, né? Esse momento, eles precisarão de um olhar diferenciado nosso, e eles não conseguirão se ajudar sozinhos. Então, eles dificilmente sairão daquele momento sozinhos. Então, eles precisarão de nós. Então, nós precisamos estar firmes, precisamos manter a calma, a partir daí, sim, né? Conseguir driblar a situação e trazer eles de volta para a nossa realidade. Uma dica que, quando o slide abrir, vocês vão estar acompanhando, uma dica de antes do que aconteça uma crise dessa, tem a diferença, pessoal, do hiper para o hipo, certo? O hiper é aquela pessoa que se sensibiliza-se por tudo. Até com o noticiário de novela, o noticiário de jornal, aquela pessoa sente, ela sofre, por mais que ela não conheça aquelas pessoas. Por exemplo, choveu em tal lugar, ter um enchente tal, você sofreu, você se pôs no lugar daquela família, você se pôs no lugar daquela situação, você é uma pessoa hipersensível. E as pessoas com autismo, elas têm essa sensibilidade, né? Elas têm esse fator dessa hipersensibilidade. No caso das crianças, se ela for uma criança hipersensível, né? Você vai sempre avisar, né? E pedir permissão para tocá-la. Eles estão me vendo, Sabrina? Sim. Pedir permissão para tocá-la, né? No caso, disponibilizar-se de óculos, boné, você vai tirar ou então pedir auxílio, né? Você vai compreender, você vai conversar antes de retirar, no caso, se ele for uma criança que vai ter uma alta agressão, se for bater o outro, for aquelas crianças que dão uma crise realmente explosiva, de uma forma que vá bater no próximo. Ofereça tampões, né? Colocar a mãozinha no ouvido, ou então uma toalhinha aconchegante, alguma coisa para que ele possa estar colocando. Isso se for no caso de um movimento maior dentro da sala, ou na escola, ou no aniversário, qualquer lugar que você esteja com essa criança presente. E dê a opção de afastá-la do ambiente sossegado. Você vai tirar ela daquele ambiente que está agitado e levar ela para um ambiente sossegado, certo? Isso no caso de uma criança hiper. Aquela criança que o barulho incomoda, alguém tocar nela incomoda, até o barulhinho da chuva incomoda, uma criança passando no corredor da escola incomoda. Então, essa criança ela tem hipersensibilidade a tudo. Aí vai investigar se seria tátil, se seria degustativo, no caso de textura, se seria do barulho auditivo, se seria no caso de muita informação visual, né? Quando ela vê muita coisa na frente dela,
Quando ela vê muita coisa na frente dela, acaba que também pode desencadear essa crise, porque ela vai ficar desorganizada, né? Então, tem crianças que necessitam diminuir de estímulos. E se for o caso de uma criança hipor, né, que já seria o ao contrário, ela já vai precisar de estímulos a mais, certo? Nessa criança que precisa de estímulos a mais, a gente já vai produzir uma caixa sensorial, né? Já vai estar promovendo sensações de maneira diferente, tanto degustativa, como tátil, como de olfato, às vezes perfumes novos, cheiros novos, textura de frutas, né? Explicar cada textura de algum material. Precisamos oferecer brincadeira, né? Que ela gaste energia, né? A gente já vai tentar descarregar essa energia dessa criança de uma forma lúdica, de uma forma simples, de uma forma real. Abraços apertados ajuda no momento da agitação. Você já vai fazer o acolhimento dessa criança, né? Abraçando ela. Essa criança ela já não tem a acessibilidade do toque, ela já precisa ser abraçada para que ela se autorregule. E também, né, ver de compreensão ajuda a melhorar a consciência corporal. Tipo, você fazer, tipo, jalecos, né, umas blusão, alguma coisa que você possa estar colocando no momento que você vai perceber que essa criança vai desencadear uma crise. Então, você vai lá, agarra ela, abraça de uma forma, né, tranquila, para que ela se sinta e se lá ela se organize. De certa forma, também vai ajudar essas crianças hipossensíveis. A hiper, ela não tem que diminuir os estímulos, e a hipo, você tem que acrescentar estímulos, certo? Vamos ver aqui agora. Dica para... Quando a gente fala de crise, pessoal, nós não podemos deixar de falar de rigidez cognitiva, né? A rigidez cognitiva, ela está muito ligada à rotina. A rigidez cognitiva, ela está muito ligada a não querer aceitar a troca de nada, né? Querer seguir sempre aquele mesmo patamar. E essa rigidez cognitiva, ela acaba que também interfere para desencadear crises, porque a criança, quando ela é tirada da zona de conforto, ela acaba que ela vai se manifestar de uma forma essa de ser de shutdown ou de meltdown, dependendo de seja qualquer tipo de crise dela, mas ela vai reagir de uma forma que ela vai chamar a atenção, dizer que não está confortável, dizer que não gostou daquilo que você propôs, né? Então, é importante a gente ter dicas para acabar com essa rigidez cognitiva. Tá, prima, se ligar o outro e colocar aí e eu deixar o negócio aqui, o outro não tem o microfone, né? Esse bicho hoje não estava dando para inserir, meu pai tem. Vai dar certo, bora lá. No caso, as crianças com rigidez cognitiva, elas são muito taxadas como criança teimosa. O fulano é muito teimoso. Esse menino é muito teimoso. A gente fala, esse menino não obedece. Esse menino é muito teimoso. Eu falo, ele repete a mesma coisa. Esse menino é muito teimoso, ele só quer fazer do jeito dele, né? Essas são as frases mais voltadas para as crianças que têm rigidez cognitiva. Não é que ele seja teimoso, não é que ele queira fazer do jeito dele, é porque realmente ele tem um bloqueio que não facilita a sua informação chegar até o que ele precisa lidar. Então, ele vai fazer de conta que não é que ele não esteja ouvindo, é que realmente ele não vai compreender o recado que você está dando. Então, de certa forma, é algo que precisa ter uma mensagem mais delicada, de uma forma, né, um comportamento que parece, da forma dele, ser uma teimosia, quando, na verdade, não é. Então, a gente precisa ter essa quebra de rotina para quebrar essa rigidez cognitiva, né? O que nós poderíamos estar fazendo para... Eu acho que vai dar certo agora. O que nós poderíamos fazer para estar quebrando, né? Aprender a lidar com essa rigidez cognitiva? Brincar, né? De mudança, de troca de lugar. Principalmente a criança que tem o hábito de todo dia brincar num canto da sala, ou então de uma forma, ou então com o brinquedo X, está trocando esses brinquedos do dia da semana, sem uma rotina. É importante também que conte história, coloque ele como protagonista na história, né? Contar a história real ou história fictícia, mas trazendo ele também como personagem para dentro da história, fazer com que ele participe dessa história, para que ele se sinta em um outro personagem, para ele ver
que a vida dos outros personagens é diferente da nossa vida real. É importante também, né, a gente apresentar jogos e antes de nós iniciarmos o jogo, a gente mostrar as regras, os limites desses jogos. Vocês conseguiram ver, pessoal, agora o slide? Deu certo? Será? Pessoal. Tá no videozinho agora, Lidiane. Voltou Deu de certo, novo. né? Pronto, amor, agora vai dar certo. Glórias ao Senhor. Pronto, então... Oh, meu Pai eterno. Vai dar certo. É assim mesmo, é não dando certo que dá certo, viu, pessoal, as coisas. No caso, incentivar as atividades que envolvam a imaginação, né? Quando começar a brincar em sala, promover uma atividade lúdica, instigar cada vez mais, perguntando tudo o que está relacionado àquela atividade, né? Se é algum personagem, tamanho do personagem, o que ele gosta de fazer, o que ele percebeu como está os aspectos emocionais. Então, é algo que precisa ser instigado, puxado cada vez mais, certo? No caso, experimentar brincadeiras diferentes com o mesmo brinquedo, né? Se ele tem uma rotina de brincar, por exemplo, de Lego, né? Um exemplo. E ele costuma montar sempre os Legos de uma forma. Então, solicitar, sugerir, montar também de uma forma diferente para que ele se adapte a essa mudança. E, a partir daí, ele vê que tem outras opções, novas oportunidades também, tá montando esses brinquedos. Para as pessoas com autismo pode ser muito difícil mudar o comportamento, né? Que já se torna-se hábito. Repetir-se e manter uma rotina conhecida pode ser mais difícil ainda, mas não é impossível, pessoal. É preciso tornar para que se torne confortável. Se nós fazermos isso constantemente, vai chegar um ponto que eles não irão sentir, né? Então, se a gente fizer essas quebras de rotina, a gente acaba com essa rigidez cognitiva e também vai diminuir, muitas das vezes, acabar com as crises dessa criança em sala de aula. Porque ele vai estar de costume tendo a quebra de rotina, ele vai estar de costume tendo algo inserido novo naquilo que não era de rotina dele. Então, ele vai ter algo sendo introduzido ali, diferenciado, puxando a imaginação dele, acrescentando coisas que não seria do convívio. Então, essa criança vai facilitar seu entendimento e, ao mesmo tempo, ele também vai contribuir de forma positiva, né? Dando em comportamento. Pronto. Eu acredito que agora vocês estejam vendo, né? Eu não vou mais mexer no slide para que não dê problema. Então, não. Ô, meu Pai eterno. Não está aparecendo slide, não, Lidiane. Vai dar certo, amiga. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Esse slide hoje veio com... Gente, mas é chuva demais. Aí está chovendo, aqui está chovendo. E agora, amiga? Agora está aparecendo. Pronto, então vamos lá, só para o que eu estava dizendo para vocês aqui. Eu vou voltar aqui no Meltdown, pronto. O Meltdown e o Shutdown. Isso aqui são dois nomes dados ao tipo de crise, pessoal. Aquela crise explosiva e a crise de desligamento, né? Meltdown é quando a crise acontece para fora, ou seja, é uma crise explosiva. A criança, né? Não quer saber quem está por perto, não quer saber se vão brigar, se vão achar feio, não quer saber de nada. Ela vai lá, explode de uma forma, chama a atenção realmente para o que ela quer, e até ela se regularizar, até ela ter o autocontrole dela, ela precisa ter a compreensão das pessoas que estão do lado dela, porque realmente é algo que entra em um colapso, né? Ela vai se sentir incomodada com algo, então ela vai se manifestar de uma forma. E esse incômodo que ela sente é uma quebra de rotina, é um dos gatilhos que essas crianças vão ter, por isso que é importante fazer essa quebra. O shutdown, ele é um desligamento temporário. A criança fica quietinha lá, você não percebe, tá tudo bem, vou deixar ela quietinha lá. De certa forma, ela está manifestando também uma crise, que se a gente não tiver um olhar diferenciado,
um olhar delicado, pode virar rotina, né? E essa criança, ela vai estar sempre com aquela crise de desligamento e para a gente vai ser algo normal, natural, porque para a gente vai ser bom, porque ela não vai estar, por dizer assim, não vai estar se zangando, não vai estar se explodindo, então é melhor ela quieta, mas de certa forma não é, né? O que nós devemos ter? Manter sempre a calma, transparecer, estar no controle da situação, que é o principal, né? Que a gente precisa ter empatia, e eles precisam, na maioria das vezes, né? Eles não irão conseguir se ajudar sozinhos e nem irão pedir ajuda, porque eles não conseguem ter a solicitação de pedir, então, eu estou precisando de ajuda, você me ajuda? Não. A gente precisa compreender e a gente precisa ir lá fazer o acolhimento, né, necessário de um dos dois tipos de crise e a gente conseguir tirar essa criança desse momento difícil que ela está passando. Aqui nós vamos ter... Mas esses slides hoje estão pela misericórdia, viu? Jesus. Travou de novo, você já acredita? É assim mesmo. Vou continuar onde eu estava. Quando voltar, eu coloco para vocês ir acompanhando. No caso, né, em seguida dessas crises, pessoal, a gente vai ter comum, né? Dificilmente nós vamos ter uma criança autista que não vai manifestar em comportamentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. São movimentos estereotipados, certo? Ele vai se manifestar de várias formas. Motor, né, a criança vai caminhar de um ladinho para o outro, vai ter vocal, a criança vai estar com gritos, com sons, vai ter estereotipia em forma de ecolalia, crianças que vê muita televisão, que não pode, zero televisão, as crianças, mas aí ele aprende, que ele está falando, não, ele tá construindo ecolalia, e essas ecolalia, de certa forma, é um prejuízo, porque ele não está aprendendo, não, ele está só repetindo algo, né? Ele está só repetindo algo para que se torne um movimento estereotipado. Então, de certa forma, as estereotipias podem ser ocular também, ele pode estar olhando para o lado, colocando uma mãozinha no olho, certo? E essas estereotipias, de certa forma, a gente faz a seguinte pergunta: ela é positiva ou negativa, né? Então, vai depender muito. Aqui, no caso, o que seria estereotipias, né? São os movimentos repetitivos. São uma forma de autorregulação. É aquele momento em que a criança ela está com diversas situações a ser compreendida, a ser resolvida. É como se nós estivéssemos em um momento e várias pessoas chegassem perto da gente e todo mundo desse um comando diferente. E você tivesse que prestar atenção em todo mundo ao mesmo tempo, mas vai chegar um momento que você vai dizer assim, peraí, pelo amor de Deus, deixa eu escutar um de cada vez. Então, é mais ou menos aquela sensação que a criança sente. Então, de certa forma, né, é algo que incomoda. E ela precisa realmente ter esse processo, ter esse momento de autorregulação, tanto do flare, né, como seria do movimento do tronco, caminhar de um ladinho para o outro, levantar da sala, passear um pouquinho no meio da sala. É tranquilo, a gente não pode interromper, a não ser que seja aquele caso que esteja trazendo prejuízo para essa criança, que ela esteja se mutilando, tacando a cabecinha na parede, né? Se machucando, se mordendo. Aí sim a gente tem que procurar outras maneiras para que ela se encontre para fazer esse processo de organização. No caso, serve para mais diversas situações, pode ser uma resposta a uma sobrecarga sensorial, né? No caso de uma sala barulhenta, por exemplo. Essa sala barulhenta também vai ser um desencandeio para essas crianças, certo? De certa forma, ela vai estar manifestando essas estereotipias, porque ela não vai compreender o formato do barulho, e, de toda forma, ela também vai manifestar, seja lá como for. Tem delas que entram em colapso, em gritos, realmente, que aí os profissionais acabam que acham melhor tirar ela de dentro de sala, né?
colocar ela numa mesinha fora com algum AT, seria o auxiliar terapêutico, né? Esse acompanhamento terapêutico, que, na verdade, esse acompanhamento, ele teria que estar dentro de sala para evitar que essa criança desencadeasse essa crise, né? E que seria esse procedimento diferente de um assistente de sala. Seria porém, dele estar levando a criança, trazendo ao banheiro, né? Auxiliando na necessidade fisiológica. O AT dentro da sala, não. Seria para compreensão de conteúdo, para trabalhar a emoção, seria mais voltado realmente para o processo terapêutico. E por que essas estereotipias acontecem, né? Pessoal, não sei se agora abriu para vocês, eu vou estar perguntando porque eu vou estar vendo aqui, ao mesmo tempo vou estar tentando inserir, certo? Vocês conseguem ver ou não? Sim ou não? Alguém poderia ligar o áudio? Só me... Tá aparecendo o primeiro slide. Pronto. Então, deu para ver agora, deu? Vai, passando, vai. Pronto, agora vai dar certo. Estamos na fé. 2 de abril. Tá bem pertinho, né, pessoal? Vamos pensando logo aí o que tá... Vai passando. Inclusão já foi. Laudo de autismo também. Pode passar. Pronto, shutdown. Agora é tipo de crise no autismo, isso. Agora aqui, vamos lá, só pelo que eu falei, né? Esse tá aqui. daí você passou já também, né? Depois vai travar de novo, acredita? Misericórdia. Passa pro próximo. pesado. Vai pro próximo. Eu passei, mas tá agora como é que eu digo? Travou. Mas vai dar certo. Uma hora ele vai destravar aqui de novo. Eu não sei por que esse bicho está assim. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir ele. Pronto, bora lá. E por que essas crises acontecem, né? As estereotipias não estão relacionadas apenas a situações negativas, como os desconfortos sensoriais ou relacionado à ansiedade, né, pessoal? Porque a ansiedade também é um fator que interfere bastante para que essas crianças manifestem esses movimentos repetitivos. Em geral, elas estão relacionadas às emoções, independentemente de serem positivas ou negativas. Por exemplo, alguns podem pular ou girar incansavelmente por causa de alguma emoção muito positiva. Pessoal, se nós formos parar para pensar em nós também, nós quanto pessoas típicas, né? Quando a gente está muito feliz, a gente acaba que faz também esses movimentos, né? Quando a gente vai comemorar alguma coisa, ou quando a gente está muito apreensiva, a gente faz os apertos de mão, a gente balança as mãos, a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente explode. Então, nós temos esses movimentos também. Claro que uma dimensão bem menos, né? Não comparada como é que eu vou dizer assim, a quantidade das crianças com autismo, mas sim também de uma forma que a gente não pode se desmerecer dos mesmos comportamentos, que a gente também, considerado típico, a gente manifesta esses comportamentos estereotipados, certo? Principalmente quando a gente está feliz ou quando a gente está triste, né? A gente acaba que manifesta de uma certa forma. Aqui... As estereotipias são positivas? Sim e não, né? Vai depender muito de cada caso, como eu falei. Ainda que exista muitos pontos positivos e que o comportamento seja eficaz no sentido de autorregulação das emoções, alguns autistas podem desenvolver estereotipias negativas, que seria o processo de se automutilar, né? De se morder, de tacar a mãozinha no rosto, eles se machucam realmente. Tem no caso que antes a gente chamava de severo, né? No caso de suporte 3 hoje, eles se machucam. Então, esse sim merece uma atenção especial, esse merece ser ofertado algo para ser modificado, tentado modificar a forma dele manifestar essas estereotipias.
Infelizmente, alguns dos comportamentos motores, né, repetitivos, podem resultar em problemas como a automutilação, por exemplo. Não há nada de positivo na estereotipia de uma criança que bate na cabeça, na parede, repetidamente, como de nervosa. Nesse caso, é muito importante que haja acompanhamento médico e psicológico para erradicar o comportamento, erradicar ou diminuir, certo? Deixa eu ver se eu consegui de novo aqui. Eu tinha um dos meus alunos autistas, Lidiane, quando ele se zangava, era o autismo grave, né, o severo. Ele batia muito nos ouvidos, isso ali me preocupava demais. Ele batia, eu ficava desesperada, porque eu não sabia como é que eu ia fazer com aquilo. Mas aos poucos eu fui descobrindo as técnicas de acalmar ele. Mas eu ficava assim, eu disse, mãezinha, ele hoje bateu muito nos ouvidos, eu acho que deve já estar... Quer dizer, ele já não escuta a gente falar e nem fala. Ainda é pior ainda, não fala e nem ouve, certo? E aí, gente, como era difícil trabalhar com essa criança. Hoje ele está fazendo 11 anos. E aí... É muito complicado, realmente. Mas a gente, quando profissional, a gente acaba que aprende a lidar, como você disse, você conseguiu estratégias para lidar, né? Se ele, por exemplo, a merenda, porque ele tinha a merenda dele, né? Tinha que comer aquele biscoitinho que a mãe dele sempre colocava, porque ele não podia comer outra coisa. Mas aí ele queria dos colegas. Gente, mas olha como era complicado na hora dessa merenda. Eu tinha que tirar ele antes dos outros merendar, levar ele para outro lugarzinho, no parquinho. Até porque... a merenda dele, porque senão ele queria de todo mundo. Até aí, como a gente dizia, não pode, aí ele se zangava. Aí era a hora dele bater os ouvidos. Gente, eu me desesperava. Até porque, Eridane, muitas das vezes a merenda do coleguinha poderia ter algum glúten, algum corante que poderia desencadear a crise nele, né? Era o que ele gostava. E o biscoitinho dele, gente, era horrível. Era horrível. Eu pegava um para comer, eu disse, meu pai eterno, coitadinho, tem razão dele ficar com raiva. Justamente. Então, de certa forma, iria prejudicar, até porque muitos deles tem recessão, né, de alimentos. E era mais complicado porque a gente tinha que seguir, né? A mãezinha já orientava a gente, olha, não pode. E aí é mais difícil ainda a gente fazer com que ele não aceite a merenda do coleguinha, porque era ruim mesmo a merenda dele. O biscoitinho era horrível. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Interter ele com alguma coisa para ele poder merendar. Ele não podia ficar sem comer, né? Então... a gente dava um jeito e até conseguia. Mas tinha dia que não dava, não, gente. Era pesado. Vocês conseguem ver agora? Eu consegui abrir de novo. Conseguiu, Dan? Não, Lidiane. Voltou tudo de novo. Parece... Para no último slide, tu explicou e pronto, não volta, não sai mais nada, volta tudo de novo. Eu diminuí o início, eu apaguei, eu acho que é porque ele está muito grande e está travando, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Capaz, por isso que ele só vai até ali mesmo onde tu colocou, parou. Tá igual o meu, daqui um dia ele tá parando. Pois é, mulher, mas vai dar certo aqui. Então, vamos continuar. No caso, né, do tipo de crises, da estereotipia, elas também manifestam relacionada a uma consequência de gatilho para as crises dessas crianças, né? Porque quando eles não, se você proibir, se você tentar segurar a mãozinha ou dizer que não faça, não, ele vai procurar um meio de se regular. Então, é importante que ele faça esse procedimento, é importante demais que ele passe por esse momento de autorregulação, para a partir daí ele consiga, né, dar continuidade no que você está solicitando, ou então dar continuidade com o bem-estar, se for dentro da sala de aula, né? Aqui no caso, deixa eu puxar aqui no meu slide, porque eu estou no celular, mas eu estou tentando anexar
infelizmente, né, alguns do comportamento dessas crianças, elas, não tirando em exceção, né, mas o olhar da sociedade, pessoal, ainda é algo muito criterioso. As pessoas acabam que ainda limitam muito como um menino mal criado, a mãe não sabe criar, a mãe não tem limite. Se fosse meu filho, Ave Maria, deixasse ele fazer isso, né? Então, essa criança, ela manifesta, esse menino, olha o jeito que esse menino fica no meio da rua, olha como é que esse menino fica. Então, a gente ainda encontra profissionais que ainda tem esses pensamentos ainda muito fixo, muito ali sólido. E hoje nós não podemos mais ter essa mente mais fechada. A gente tem que abrir a mente para essas pessoas. A gente tem que ter o acolhimento, a gente tem que ter a compreensão, para que eles se conheçam e eles, por si, eles tenham um autocontrole, que eles possam se conhecer quando vão desencadear. Porque a gente percebe. Então, a gente também pode estar ajudando a eles se conhecerem para que eles comecem a se trabalhar, né? Deu certo, pessoal? Consegui dar dando para ver agora? Vejam aí, me digam alguma coisa. Tá aparecendo aí crises e birras em Pronto, crianças. pois é isso mesmo. Não, mas deu certo. Agora deu certo o que eu quero. É porque eu diminui o slide. O match down, confere? Pronto, aí passa esse. Pronto, agora vai dar certo. Bora lá. Essa aqui seria a dica de como agir em uma crise, né? No caso da criança hipersensível. Como eu falei para vocês, hipersensível vem de sensibilidade demais, pessoal. Até com a dor do outro, né? As pessoas que têm a hipersensibilidade, elas se comovem com algum ruído, com a textura, com o sabor, né? Com uma luz forte, um cheiro forte. É motivo para que essas crianças elas desencadeiem crise. Então, de certa forma, é importante a gente aprender a lidar. Avisar ele que vai, posso pegar, a tia vai pegar em você só para que a gente possa estar indo até o banheiro, por exemplo. A tia vai pegar em você só para me estar auxiliando na tarefinha, né? Se for no caso da visão, da claridade, disponibilizar óculos, né? Se for no caso, se ele se sentir melhor, colocar bonés, ou então devido ao barulho em sala, né, da opção de afastar e tirar ele da sala quando estiver no momento mais agitado de uma brincadeira, por exemplo. E o hipossensível seria que a gente já precisa estimular essa criança e tirar ela daquela zoninha de conforto e colocar quanto mais estímulos, melhor. Agora nós vamos para cá. Dica para lidar com a rigidez cognitiva, que eu estava falando com vocês, né? Meu filho é teimoso, tudo ele tem que ser do jeito dele. Essa frase é bem comum da gente escutar. Esse comportamento parece teimosia, mas, na verdade, também é uma rigidez cognitiva. Uma dica que a gente dá é brincar sempre propondo mudança de papel, de protagonista, né? Que a pessoa, às vezes, é um papel principal e outro não, tem que aceitar as mudanças. As regras também tem que explicar as regras do jogo, para que quando haja a regra, dessa quebra de regra, ele não tenha essa explosão, né, não tenha um meltdown. Incentivar sempre atividades que envolvam a imaginação, a participação dessa criança, perguntar, questionar do que ele compreendeu. Experimentar brincadeiras diferentes com o mesmo brinquedo, né? Mostrar que um objeto só dá para a gente fazer várias coisas. Para pessoas com autismo, pode ser mais difícil mudar o comportamento, que já se torne hábito. Repetir maneira uma forma de rotina como se mais fosse repetir de uma forma mais confortável, certo? Todo dia a gente repetir aquilo, mas de uma forma que não seja tão rígida e que aos poucos a gente vá tirando esse comportamento rotineiro para que ele aprenda a lidar com algo natural, que ele esteja preparado, que qualquer hora pode acontecer qualquer coisa, né? Que ele não esteja esperando. E as estereotipias, como eu falei para vocês, serve para diversas situações. É um momento de uma resposta de uma sobrecarga sensorial, tanto de uma sala barulhenta, como de um carro que vai passando no meio da rua, como de um grito de, às vezes, de uma pessoa que está lá do outro lado da rua, às vezes você nem escutou, mas ele, como ele tem uma hipersensibilidade, ele escuta, né? Essas estereotipias acontecem para que ele seja um conforto, né, para que ele se console, para que ele se regule, para que ele saia daquele momento de desconforto dele e que, de certa forma, do processo de emoção se torna positivo,
né, para essa criança que manifesta movimentos estereotipados. As estereotipias são positivas, sim e não, né? Ainda quem tem muitos pontos positivos e os comportamentos certificados no sentido de autorregulação das emoções. Alguns autistas podem desenvolver estereotipias negativas, no caso de se mutilarem, né? Se bater a cabeça no chão, ou então morder, bater o rosto, né? Então, de certa forma, precisa procurar realmente um acompanhamento psicológico, né, para amenizar ou erradicar realmente totalmente esse comportamento. Aqui nós vamos ter... O autismo não vem como um manual, pessoal. Não existe assim, pronto, pessoal, todo mundo agora, quando encontrar um autismo em crise, a gente vai estar fazendo dessa forma que vai dar certo. Pode ser que sim, pode, mas pode ser que não, né? Porque não tem um manual pronto. Ele vem com uma família que nunca desiste dele. O autismo não tem cara, né? O autismo, ele é o Pedro, ele é o João, ele é o Lucas, ele é o Antônio, ele é o Flávio, ele é o Paulo, enfim. Ele é aquela criança como qualquer outra criança típica. E essa criança, pessoal, por detrás dessas crianças que muitos apenas só julgam, existe muitas horas de trabalho de terapeutas, existe muitas horas de dedicação de uma mãe, né? Existe o trabalho árduo da escola, dos profissionais, atrás de metodologias inovadoras. Existem muitos trabalhos de mão dada, de conjunto, com profissionais da área da educação, com a área da saúde, porque ela é uma junção. Então, existe muita coisa por detrás de uma criança, né? De uma criança que muitas das vezes a gente taxa ela como o teimoso, como uma criança birrenta, como uma criança mal ouvida, como esse menino não quer nada. E, de certa forma, a gente compreendendo o que vem por detrás dessa criança se torna mais fácil, né? E aqui, vamos ver se alguém se identifica, né? Alguns traços de autismo de adolescente ou até mesmo adultos. Adorar animais, aquelas pessoas que têm uma ficção por animais. Não aceita de jeito nenhum, não, né? Ou então mudanças, tem que ser sempre daquela forma. Critica as coisas facilmente, tudo critica, tudo tem que ter um motivo para criticar. Tendências destrutivas, tudo só sabe criticar de forma destrutiva, nunca é construtiva. Chora facilmente, é um bom colecionador, assiste o filme várias vezes, é perfeccionista, mandão, né? Gosta de estar por cima, todo mundo tem que obedecer, é hiperativo, tem um senso de justiça, é todo certo, todo justo, que não gosta de nada errado. E também uma das características bem comuns são as características artísticas, né? Alguém se identificou aí? O autismo, pessoal, nós vamos ter uma grande diferença entre meninas e meninos em relação ao diagnóstico, até porque hoje não existe mais, nós vamos ter quantidades maiores de meninos ou meninas, né? A diferença das meninas vai dificultar mais o diagnóstico, por essas meninas elas serem mais lidadas, né? Algumas evidências sugerem que certos sintomas do autismo não são mais comuns em meninos do que meninas. O comportamento repetitivo e dificuldade de controlar impulso costuma aparecer com mais frequência em meninos do que em meninas autistas. Nesses sintomas, pode ser mais fácil de detectar do que dificuldade de comunicação ou socialização. Porque, na verdade, as meninas elas têm uma facilidade maior de se chegar às crianças, outras crianças, para brincar. Os meninos não, né? Os meninos já são mais retraídos, já ficam mais no cantinho deles. As meninas não, elas já chegam, já vão. Geralmente, as meninas autistas podem ter mais consciência de sua condição e tentarem se encaixar socialmente, camuflando um pouco o sintoma do autismo na infância. Além disso, elas tendem a reagir ao estresse de maneira que as pessoas nem percebam diariamente. Só gritando mesmo, né? De certa forma, a criança se joga no chão, pronto. Ah, o menino ficou só zangado, já passa. De certa forma, é uma birra, né, ali, ou uma crise de uma forma meltdown ou shutdown. De todo modo, reforço com o diagnóstico precoce para atenuação dos sintomas do TEA é importante para ambos os gêneros. Quanto mais atenta aos primeiros sinais, mais rápido a família poderá agir em busca de resultados positivos. E é nesse ponto, pessoal, que eu costumo bater na tecla do diagnóstico não apressado, e sim do diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico apressado, ele é um prejuízo, né? O médico viu a criança uma vez, pronto, fechou o diagnóstico.
diagnóstico apressado, né? E se não for só isso, se tiver mais outras coisas para ser trabalhado nessa criança, a gente vai deixar de passar despercebido que, na verdade, é aquilo que está interferindo o social dessa criança, que nem sempre seria só apenas o autismo, né? Então, muitas das vezes, esse diagnóstico apressado, ele também atrapalha. Então, tem que ser algo cauteloso, criterioso, delicado, que merece uma investigação, uma atenção maior, que é um momento importante, né? Um documento que as crianças vão levar para o resto da vida. Quando a gente fala de autismo, nós não podemos deixar de falar de medicamentos versus autismo, né? Não existe nenhum medicamento que seja capaz de reverter ou amenizar os sinais de sintomas que são próprios do transtorno. Não existe remédio para o autismo, né? Não existe. Fulano tomou, tá bom, tá bem melhor. Não. Né? O que está controlando seria aquela condição que vem com o autismo. Seria uma hiperatividade, seria muitas das vezes uma deficiência intelectual, ou um TOD, transtorno desafiador opositor, ou TEPAC, transtorno central, né? Então, de certa forma, essa criança ela vai ter esse auxílio de medicamento para as outras condições, né, as outras deficiências, outros transtornos que essa criança vai ter, não especificamente com autismo, certo? Seria como tentativa de utilizar uma medicação para alterar a cor da pele, dos olhos, do cabelo de uma pessoa, que nunca vai acontecer isso, não tem como, né? Um dos medicamentos utilizados bastante são os antipsicóticos, que é o Neuleptil, né, demais. Quem não conhece o risperidona também, o olarapirina, é um nomezinho meio assim, mas convive da gente. E os estimulantes. Esse estimulante vai ser usado mais para o TDAH, certo? Mas esse menino agora está se concentrando. Pessoal, mas o que adianta quando passa a substância do medicamento, a criança volta na mesma situação, né? Então, seria mais fácil organizar uma rotina de estudo com mais frequência, um processo estimulativo numa música, colocando um instrumento novo para tocar, participando de uma dança, jogando futebol, processo estimulativo natural, que faria o mesmo efeito de um processo estimulativo mecânico, né? Um processo estimulativo de substância, e quando passa o efeito, vai estar lá o prejuízo na vida da criança, futuramente lá uma criança com intolerância a alguma substância. Então, vai ser dependente pro resto da vida. No caso, os estimulantes seria a Ritalina, né, que eu acredito que também muitos já conhecem, tem pais. Hoje mesmo eu vi uma mãe aqui no grupo do AMO que eu participo, uma mãezinha perguntando, alguém tem risperidona para dar ao filho da fulana? Porque ele começou a tomar e se deu bem, e aí a mãe dele não conseguiu a receita, alguém teria para dar, e me deu vontade de eu interferir, dizer assim, não façam isso, né? Que no medicamento, pessoal, não é assim bem, me dá um pedaço de pão aí, vou lá e comer. Misericórdia, não é assim, não. Não é porque deu certo para fulano, ou então que a criança tomou uma vez, que vai estar se automedicando, não. E aí, depois de trás tudo isso, quem vai se responsabilizar, né? Mas aí tem coisas que a gente acaba que nem tudo lhe cabe, então você precisa só recuar. Mas é uma situação muito triste, os pais hoje entrando na onda, né, do medicamento e deixando de vivenciar a fase da infância, a fase do movimento, né? Porque essas crianças, elas estão na fase do movimento. Os estimulantes seriam a Ritalina, que é o medicamento utilizado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, revela por vez eficaz para controlar os sintomas da hiperatividade nas crianças autistas. Então, nesse caso, ela já vai inibir no processo da hiperatividade. Não seria na condição do autismo, e sim na condição da hiperatividade que essa criança vai vir. E como eu falei para vocês lá no início, muitas das vezes dessas crianças que têm autismo, ela nunca tem só o autismo, dificilmente vai vir só com autismo. Elas sempre vão ter alguma coisa a mais. É por isso que é importante uma investigação mais distante, né, mais cautelosa, mais criteriosa. A risperidona, ela é um medicamento usado para tratar a esquizofrenia e o transtorno bipolar, problemas comportamentais relacionados também ao autismo, no caso de crianças agressivas, poderíamos dizer, aquelas crianças que não param quieta, né? Ela funciona, pessoal, bloqueando os receptores da dopamina, que seria um dos hormônios que nós temos. Esse hormônio, ele também é liberado quando a gente tem acesso às telas, certo? Tem acesso ao celular, tem acesso à televisão, ao notebook. O nosso cérebro, ele libera essa dopamina.
é como se fosse para dopar, né? Um hormônio que vai nos dar prazer. E a serotonina também é um hormônio do prazer, que é liberado pelo hipotálamo também lá no cérebro. Então, essa risperidona, ela vai bloquear esses receptores, vai fazer com que essa criança mantenha a tranquilidade, fica aquela criança muito eufórica, né? Muito animada. Vai ficar uma criança mais controlada, contida ali. O que pode ajudar a reduzir sintomas como alucinações, delírios e agressões. No entanto, um efeito colateral da risperidona é a sedação, a sonolência, né? No caso, sonolência. Isso ocorre porque a droga pode causar sedação e ao diminuir a atividade do sistema nervoso central. Fulano vai para a escola, o bichinho está tão bom agora porque ele está tomando risperidona, graças a Deus está tranquilo. Para nós, né? Para nós, quando profissionais, porque para a criança em si é um prejuízo. Ele não está compreendendo praticamente quase nada, ele está ali sedado, né? Deixa passar o efeito para ver, retorna todo o comportamento de certa forma. Então, a metodologia seria algo para acrescentar o que eu poderia estar fazendo para chamar a atenção dele sem precisar do processo medicamentoso. É difícil? Pessoal, vai dar trabalho profissional, né? Nada que a gente conquista que tem realmente um êxito maior, vem fácil. Tudo realmente dá trabalho. Aula diferenciada dá um trabalho. Você levantar seu nome como o melhor profissional dá trabalho, requer do seu tempo. Então, é algo que realmente faz valer a pena. E essas crianças que estão com essa agitação em sala, se você tiver uma metodologia lúdica, uma metodologia atrativa, vai chegar um ponto que ele vai ter aquilo como rotina e ele vai começar a focar. E ele vai tornar esse comportamento dele rotineiro, né? Como a risperidona pode ajudar os indivíduos com autismo, já que ele tem as consequências, mas o que seria essas ajudas, né? Já que os pais hoje fixam muito criança autismo, o neuro vai lá, passa a risperidona. É autismo, pronto, já vai tomar risperidona. O transtorno do espectro, né, do autismo, é uma condição do neurocomportamental, do neurodesenvolvimento do neurocomportamental, certo, pessoal? Ela é complexa. Ela afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar, de interagir, de vivenciar realmente, né? Claro que sempre, como ele é um espectro, como ele é um amplo, não posso de se generalizar, né? Também inclui comportamentos restritos e repetitivos. Não há solução única para o TEA, mas existem alguns tratamentos que se mostraram eficazes para algumas pessoas. Inclusive, tem crianças com autismo que tomam risperidona e já não se dão, né? Então, eles não modificam o comportamento. Então, de certa forma, o que deu para o filho da minha vizinha não vai dar para o meu, né? Vamos aqui. O tratamento para o autismo realmente é o ABA, né? O que seria o ABA? É o análise do comportamento aplicado. O que se pode medicar são os outros sintomas que estejam atrapalhando demasiadamente o tratamento e a vida dessa criança que persiste como após as medidas adequadas. Os remédios comprovadamente só acalmam e controlam a agressividade, a irritabilidade, mas ela continua lá, dormente. Ele cria uma falsa sensação de controle, uma concentração e uma atenção artificial. Para a gente acha que está tudo bem, né? Porque naquele momento que a criança para de tomar o remédio, ele progressa, ele desaparece, e ela acaba que regride e volta tudo de novo. E assim vai. Parou de tomar o remédio, a criança manifesta o comportamento, porque não é uma solução, né? É algo para maquiar o problema. No caso, os remédios como a risperidona nunca ajudaram a melhorar os sintomas do autismo da criança de nenhuma forma. Não vão fazer com que a criança progrida. Sabe por quê, pessoal? Porque a criança apresenta atraso de fala, a criança apresenta atraso de desenvolvimento global, a criança apresenta atraso de desenvolvimento da coordenação. Essa criança ela tem sensibilidade aguçada, ela tem hiperatividade, ela tem acúmulo de materiais pesados, né, no caso do cérebro. Enfim, ela tem tanta coisa com ela que não vai ser esse medicamento que vai inibir de uma certa forma e vai atingir todas essas condições dessas crianças. Então, de certa forma, esse processo do medicamento é uma ilusão, né? É uma maquiagem, é um processo, é uma atenção artificial. É só um pouquinho ali e depois vai lá e melhora. E se quando a criança aumenta de peso, que aí precisa aumentar a dose do medicamento,
né, que aquele medicamento que a criança tomava não serve mais, tem que estar aumentando, a criança acaba que desencadeia prolactina, que é leite nos seios, que é um dos hormônios do feminino, que a criança, quando ela toma esse medicamento, ela pode estar produzindo, né? Então, acaba que cria o hormônio de leite. É por isso que eles ficam com os peitinhos grandes. Os transtornos que vêm com autismo, nós vamos ter aqui o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Lembrando que esse TDAH, pessoal, praticamente todo mundo tem, né? Só porque eu só vou procurar ajuda quando passa a me atrapalhar. Quem nunca esqueceu a chave da casa, conferiu se deixou a lâmpada acesa, ou o fogão, ou se trocou a chinela, ou cadê meu celular, cadê meu óculos, sabe o que foi que eu fiz ontem, o que eu preciso fazer amanhã? Isso é um sinal de TDAH, caso desatento, né? E, então, só vou procurar ajuda, só é algo prejudicial para mim quando está me atrapalhando. Já está algo demais, já está sendo prejuízo na minha vida. Outro transtorno que vem com as crianças com autismo é a deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual, ela também merece uma atenção especial, porque ela não pode ser detectada antes de 4 anos, porque antes de 4 anos as mães fazem tudo pelas crianças. Então, fica meio difícil a gente compreender em que aquela criança tem condição de fazer sozinha ou não. Porque cai uma coisa, a mãe vai lá e pega. O menino pede, a mãe vai lá e dá água na boca. O menino mal aponta, a mãe já diz logo que é banana, não deixa nem o menino se expressar. Então, não tem como a gente ter mais ou menos a noção se realmente seria uma DI nessa criança. Então, a gente precisa que ele cresça mais para que ele tenha uma autonomia e a gente observe o nível de compreensão dele, e dentre outras comorbidades. Essas comorbidades, pessoal, é o que prejudica essa criança ter uma vida social mais tranquila. Não seria, na verdade, nem sempre o autismo, né? O autismo é o principal, porque a gente visa mais o autismo, mas essas comorbidades é o que atrapalha essa criança. No caso, o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, que é aquela criança que não recebe não gosta de não. E quando essas crianças, pessoal, elas são crianças que são dadas tudo, e quando os pais começam a ver que não tem mais a condição de suprir tudo aquilo que dava, e começar a dizer não, ela começa a desencadear esse transtorno, e se não cuidar, vira o transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta já vai ser mais da parte da adolescência, né? E esse transtorno de conduta é aquela pessoa que morre negando para você. Foi você? Falou, não, foi eu não. Foi eu não. Mente já se fala uma história que você acredita que quando a mãe chega, a criança fala uma coisa na sua cara que você fica como mentirosa. E realmente, se não cuidar do TOD, vira o transtorno de conduta. O TOD na fase infantil e o transtorno de conduta na fase da adolescente, né? Vem também a ansiedade, a epilepsia, doenças genéticas, né? No caso, como a gente sabe que o autismo ele tem muita condição genética, às vezes o pai... mas o pai dele era certo, porque o pai dele também tinha autismo, né? De certa forma, passou despercebido. Portanto, é necessário que o tratamento adote uma linha multidisciplinar para a solução de problemas que vise amenizar o efeito do autismo e as suas comorbidades. Aqui nós vamos ter a ansiedade, né? Que é ansiedade, pessoal, ela é um sentimento, certo? Ela é um sentimento que a gente tem ele, então não tem para onde a gente correr. É a ansiedade que ela tira a gente da cama todo dia, então a ansiedade ela não é ruim. Agora ela só vai ser ruim quando ela também passa a me atrapalhar. Eu passo a deixar ela estar tomando de conta, né, dos meus medos, das minhas aflições, porque ela passa a ser extrema. Mas se for um sentimento tranquilo, igual o medo, igual a raiva, igual a felicidade, igual essa sensação que eu preciso do meu dia a dia, a gente precisa do processo da ansiedade, que é isso que tira a gente todo dia da cama para a gente trabalhar. Eu tenho já que fazer umas coisas, eu tenho já que tomar banho, eu tenho já que trabalhar. Se não tiver esse processo ansioso, a gente dentro da cama a gente levanta, né? Então, eles vivem um ambiente em qual a condição leva a ter muitos problemas para interpretar o ambiente. Como a ansiedade é um exagero de angústia, é quando o indivíduo tem um medo extremamente insensível, uma insegurança. Os geradores da ansiedade no autismo, na verdade, pessoal, um dos fatores primordiais é a rotina. Quebrou rotina é um fator para a ansiedade. Quebrou rotina, se é um fator para a ansiedade, pode desencadear uma crise. Quebrou rotina, gerou um fator para a ansiedade.
gerou a crise, vai ter movimento estereotipado, né? Vai ter uma forma de se autorregular, vai ter uma forma dele procurar gritar e dizer que ele não ficou feliz com aquilo e que ele não está bem. Fator comportamental também, né? Outro fator que gera ansiedade nessa criança. Ter o hábito de não querer mudança, de se passar por uma mudança, ele se estressa, ele assusta, ele não tolera, ele não quer saber. Comportamento rígido, né? De querer sempre as coisas daquela forma. Dificuldade de mudança, seja de ambiente ou de convívio de pessoas ou objeto de circunstância. E outro fator, né, que gera ansiedade são os problemas sensoriais, como a hipersensibilidade auditiva, no caso, crianças que não conseguem ouvir barulho, até o barulho de um carro passando incomoda. No caso, visual, tátil e distúrbio sensorial. Beber água, minha garganta está sequinha. A rotina versus autismo, né? Ofereça um tempo livre à sua criança, incentive a descansar, brincar e se divertir. Muitos pais ficam preocupados em capacitar seus filhos para as demandas de um mercado de trabalho e um futuro que ainda desconhecem. Habilidades como a criatividade, inteligência emocional e a resolução de problemas, com a certeza, sempre serão um diferencial de qualquer profissional. Mas nada desenvolve mais essa habilidade na criança do que o lúdico. O brincar, pessoal, dentro da sala de aula, meu Deus, é importante demais para tudo. Desde o processo cognitivo, como o processo da escrita, como qualquer processo. Eu vou só desligar aqui para me tomar aqui algo que está coçando minha garganta. Hoje está demais, né? É chuva, é a internet, Minha garganta secou. Bora lá. No caso, brincar sozinho, brincar com pares, ou brincar livre, de uma forma dirigida, serão de grande valia para esse futuro dessa criança. E, pessoal, essas crianças, elas precisam vivenciar essa infância de uma forma confortável, para que elas se sintam na fase da infância. Oi, professor. Alguém falou? Pronto, não estamos deixando que nossas crianças sintam-se a infância. Tem alguém comentando alguma coisa? Tia Lidiane, boa noite. Primeira vez que eu vou comentar aqui, eu não sou muito de comentar, porque eu sou uma pessoa bem diferente. E sim, eu queria comentar um pouco sobre esse slide que você acabou de passar aí, que me identificou totalmente mesmo. É tudo eu que você me identificou, tia. Eu, desde pequena, eu tinha esse mesmo problema que essas professoras estão tendo com essas crianças. É o mesmo problema que eu tive também. Desde pequena já tomar remédios, eu tinha uma cabeça muito diferente das outras crianças. Eu tinha poucos amigos, mas depois que eu evoluí, cresci, eu mudei completamente esses últimos anos para cá. Mas como você estava comentando sobre esse remédio aí, eu tomo um deles, inclusive, que eu estou tomando até de recente, que é o Risperidona, que você está até comentando. Mas, assim, depois desses anos, eu basicamente sou uma outra pessoa. Agora estou muito focada, mas eu ainda sou considerada muito sensível. Eu, desde pequena, também chorava muito.
E quando eu ia para a escola, meu Deus do céu, chorava que eu tinha vontade de voltar para casa. Não queria ir para a escola. Eu tinha muita vontade de ficar em casa, não queria sair de casa de jeito nenhum. Mas depois disso, da adolescência para cá, acabou. Acabou mesmo. Aí... E assim eu fico, assim, eu espero que as outras professoras dêem o mesmo exemplo para essas crianças, o mesmo que eu estou passando, assim, que elas possam ensinar, ter mais cuidados, assim, ensinar umas brincadeiras, assim, que a criança possa estar entendendo e acalmando, né? Isso é muito bom também. E é só isso. Que maravilha! Feliz com a sua participação, viu? Muito bom. Tente, como você já tem esse amadurecimento mais, já está um adolescente, né? No caso, uma pessoa já crescida, você já pode fazer esse processo de se autodiminuição desse medicamento e procurar coisas que lhe dê prazer e substituir, né? Para chegar a um ponto de você se desintoxicar dele e conviver sem essa substância no seu organismo. Se você já conseguiu superar até agora, fica tudo mais fácil no final, viu? Aqui, pessoal, a deficiência intelectual, né, é um efeito de investigação, uma análise em cima de comportamento de qualidade da aprendizagem. Dificilmente vai ter uma criança autista que não vai ter uma deficiência intelectual, tá, pessoal? O quanto ela memoriza, a gente precisa compreender, o quanto ela entende, se ela é lenta, se ela é rápida, ela fazer uma atividade, se ela condiz com a idade dela, se ela compreende, né? Se ela apresenta alguma dificuldade, porque as crianças autistas, elas são muito visual, né? A gente trabalhar de forma visual com as crianças autistas, elas aprendem tudo. Então, as pessoas com deficiência intelectual, muitas das vezes, elas têm uma certa dificuldade, né, de compreender, mesmo tendo o processo visual. E aí, a gente já tem a suspeita dessas crianças, elas têm uma deficiência intelectual. Essas crianças autistas, se eu tenho uma criança autista, eu mostro a figura, e mesmo assim ela não compreende, já ligo o alerta. O diagnóstico da deficiência intelectual não se fecha antes de 4 anos, né? Porque pode se perceber pelo que ela resolve as coisas, se ela não é criativa, ela tem dificuldade de fazer algo sozinha, né? E espera-se sempre pelo outro para fazer, ela tem dependência muito do mediador, no caso da família, dos professores, de alguém próximo. A deficiência intelectual é uma das piores comorbidades da vida das pessoas autistas, pois elas regridem, seguram o desenvolvimento dela. Pessoal, resumindo, então meu filho tem deficiência intelectual, pronto, ele nunca vai aprender? Depende, se for o nível, o grau de suporte realmente da deficiência intelectual do grave, vai dificultar, assim, essa criança vai ter que ser, eu digo assim, um ditado, um leão matado diariamente, né? Porque diariamente vai ser uma luta árdua para a família, para essa criança compreender, para os profissionais, meu pai, a atitude desse menino não aprende, realmente, pessoal, é desse jeito. Então, tenham só empatia, tenham só compreensão, tenham amor, façam realmente atividades lúdicas, atividades que chamem a atenção, atividades prazerosas, que vai conseguir, sim. A dica, né? Não fechou o diagnóstico do autismo, mas é perceptível que essa criança ela tem um atraso, essa criança chega essa menina está na idade da cronológica dela, mas o desenvolvimento dela não está compatível. As outras crianças já compreendem, ela não está compreendendo. Então, iniciar as intervenções, pessoal. Procurar realmente ajuda. Aqui nós vamos ter a dislexia e a hiperlexia. Essas duas condições, pessoal, elas não vão entrar nas crianças com autismo, mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem, porque muitas das vezes a gente fala muito em crianças dislexia. Fulano é dislexia, será que ela tem um autismo? Fulano é autismo, então será se ele não? Aí, no caso, ele vai ter outro transtorno da aprendizagem, porque, no caso, a dislexia seria, né, alterações cerebrais significativas que, no caso, o autismo não tem. A dislexia é um transtorno da aprendizagem, está ligado à leitura e à escrita, e muitas das crianças autistas, elas dificilmente elas vão conseguir, vai ser poucas as crianças, né, se forem trabalhadas, elas vão ter um zelo maior. Mas, de certa forma, as crianças com dislexia, elas vão ter sempre esse atraso na leitura, elas vão ter sempre esse atraso na escrita, ela vai ter sempre essa complicação de compreensão e vai estar interligada. No caso do autismo, não. Aí a gente não pode dizer, a criança que tem autismo, ela vai ter a dislexia.
Nesse caso aí já são dois casos diferentes. O que o autismo pode ter é a apraxia da fala, que ele vai pensar em falar uma coisa, mas quando ele vai falar, pessoal, ele vai falar de certa forma com hipotomia. Tipo assim, a boca assim, não sei que vocês já viram uma criança que tem autismo, ele fala, mãe, não sei o que, né? Ele mal abre a boca para falar, resumindo, né? Tem a boca muito frouxa, muito lenta, então a gente chama de hipotomia. E no caso, ele acaba que sabe o que é que ele vai falar, ele organiza a palavra, mas na hora de articular, ele não consegue produzir essa palavra. E no caso, seria a apraxia. Praxia vem de movimentos, né? E o A vem de negatividade. Então, não consegue fazer aquele movimento, no caso do maxilar aqui, do músculo da face. E aqui, né, hoje eu vou concluir com vocês, pessoal, com essa frase do Paulo Freire. Próximo slide a gente acrescenta mais coisas para que a gente possa pensar realmente o que a gente está fazendo com nossas crianças dentro de sala, dependendo dela de ter condição ou não, dependendo dela de ser autista ou não, dependendo dela de ser típico ou não. Sendo criança, isso é válido até para o próprio professor, né? Paulo Freire já diz, não é justo que, em nome da educação, crianças e adolescentes sejam confinados em cubículos de 0,5 metro quadrado, o espaço de movimentação possível de que se senta nas cadeiras escolares 4 horas por dia, 5 dias por semana, 200 por ano, 11 anos, no total de 8.800 horas de confinamento, é chocante, absurdo, escandaloso, essa educação sem corpo, sem deformação humana. Resumindo, a gente quer que a criança entre na sala, se sente na cadeira, não fale nada, não se mova, coma a comida na hora do lanche, na hora que o pai vem buscar, se ela levante e vá para casa e está tudo certo. Compreende tudo que o professor leva para a sala de aula. Que, na verdade, a nossa realidade é outra totalmente diferente, né? Mas o que hoje a educação ela oferta é isso. É essa sala que o aluno, muitas das vezes, ele não pode questionar, não pode, ele se limita aos seus próprios movimentos, ele se limita aos seus desejos, ele se limita às suas manifestações, de forma de felicidade, por mais que seja de forma barulhenta, mas ele é limitado para que não atrapalhe, né, de uma certa forma, uma organização que a gente deseja. Então, eu queria concluir com vocês essa noite com essa frase. E vamos torcer para que quarta-feira esse slide não dê problema. Eu acredito que não vai dar, né? Porque hoje a chuva, pessoal, daquela hora até agora, tá aqui truando a chuva aqui. Aí a internet fica daquele jeito, aí o slide trava, tudo acontece. Alguém queria comentar, queria comentar alguma coisa, falar alguma coisa, que tá... Aí Elza também disse que está demais chovendo, né, Elza? Aqui também. Eu acho que por mais que teve esses probleminhas hoje técnicos, deu para pegar alguma coisa, não deu, pessoal? Deu para ficar alguma informaçãozinha, né? Eu vou estar colocando no grupo o slide de hoje, certo? Para que vocês possam estar revendo o que eu trabalhei, que realmente... A chuva atrapalhou, a internet atrapalhou, tudo veio para mais, não tem nada nós, estamos aqui firme e forte, né? Quarta-feira a gente fecha com chave de ouro, se Deus quiser. Quarta-feira vai dar tudo certo, tá certo? Fiquem com Deus, boa noite. A semana de vocês foi quarta-feira é o último encontro, é? Quarta-feira é o último, meu amor, é? Tá certo. Isso, quarta-feira, eu acho que depois, não sei se vai propor com vocês um dia para jogos, eu não sei como é que mais ou menos vai ser, mas acredito que ele vai repassar para vocês, viu? Tá bom. Boa noite, meu povo. Tchau, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, viu? Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.